Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O capítulo 20 dos Atos, para onde nos faz saltar a liturgia, nos traz a primeira parte, amanhã será a segunda, do testamento de Paulo. O testamento é um gênero literário na Sagrada Escritura, os discursos de despedida. Jacó, no livro do Gênesis, no ato da morte, chama os seus 12 filhos para se despedir de cada um e abençoar cada um. Davi se despede do seu filho Salomão e o encarrega da construção do primeiro templo de Jerusalém. Moisés se despede do povo no dia da sua morte, lendo o inteiro livro do Deuteronômio, que lhe é posto nos lábios. O evangelista João nos fala do discurso de adeus de Jesus, que ocupa os capítulos 13 a 17 desse evangelho. A segunda Timóteo é um longo discurso de adeus que um anônimo quis colocar nos lábios de Paulo. Combati o bom combate, abracei a fé. Agora me está preparada a coroa da justiça. A segunda epístola de Pedro é uma espécie de discurso de adeus e despedida de Pedro também, escrito postumamente por um discípulo seu. E assim não surpreende que Lucas nos traga aqui nos Atos um discurso de adeus atribuído ao próprio Paulo. Este discurso mereceria ser lido frase por frase. Ele se divide em passado, presente e futuro. Nesta primeira parte do discurso, nós temos o passado. Vós bem sabeis, diz ele aos presbíteros, aos responsáveis pela igreja de Éfeso, a segunda grande logística de sua missão egeia, como me comportei durante todo o tempo em que estive entre vós na Ásia. Foram nada menos que 3 anos vividos em Éfeso juntamente com eles, servindo o Senhor dia e noite, com orações, jejuns e lágrimas, não me furtando de anunciar a palavra do Evangelho a quem quer que fosse, aos judeus em primeiro lugar, para que se convertessem ao Evangelho, e aos gentios para que deixassem o paganismo e se convertessem ao Deus vivo e verdadeiro. Mas estas minhas mãos, diz Paulo, proveram todas as minhas necessidades, de tal forma que eu não fui oneroso e pesado a ninguém. Eu recebi gratuitamente o Evangelho de Deus e gratuitamente eu o distribuo com as minhas mãos e com as minhas palavras. Vós bem sabeis de como me comportei junto a vós. Comportar-se bem durante alguns dias, durante uma semana, é fácil. Comportar-se bem durante um mês talvez não seja muito difícil, mas comportar-se como ele afirma, ter se comportado por longos 3 anos, sem se enriquecer minimamente com a pregação do Evangelho, pelo contrário, conjurando uns e outros, judeus e gregos, a que abandonassem a idolatria ou que deixassem o paganismo para se converterem ao Deus verdadeiro e abraçarem do céu o Evangelho, esta foi a sua única missão. Meus caríssimos irmãos e irmãs, este deveria ser o testamento também de cada sacerdote, de cada ministro de Deus, de cada bispo, que deveria poder repetir estas palavras de Paulo no final do próprio ministério, no final da própria missão, sem se agarrar a ela de maneira alguma.
Rezemos para que nós tenhamos dignos sacerdotes do quilate de Paulo, que no fim da sua vida possam recitar em primeira pessoa esse mesmo discurso de adeus e despedida e partir para a eternidade depois de terem feito enorme bem e terem servido a verdade do Evangelho.